Então, ó. Gravando aqui, tá, pessoal? Bem, nesse conteúdo, na aula de hoje, a gente vai basicamente entender, né, a história da microbiologia. E quando a gente fala em microbiologia, deixa eu botar aqui a câmera. Alguém me vê com câmera ou não? Vocês não conseguem ver, né? Alguém tá vendo? Se desligar, fica até mais rápido. Mas tá vendo? Pronto. Então, ó, Daiane também, Laís também. Ó, então, quando a gente fala em microbiologia, a gente fala a biologia dos micro-organismos. E vocês já tiveram muitas aulas sobre micro-organismos, né? Por exemplo, parasitologia. Então, quando você estuda parasitologia, você está estudando, né, de uma certa maneira, microbiologia, tá? É a microbiologia dos parasitas. E quando a gente fala em microbiologia, a gente dá um enfoque de tudo, na verdade. Então, o que é um organismo microbiológico? Todo aquele micro-organismo que pode ser visualizado por um microscópio, tá? E quais são eles, né? A gente já vai entender como é que é esse funcionamento. Mas, de antemão, a gente tem o quê? Bactérias, protozoários, fungos, tá legal? Professor, vírus, a gente consegue ver ao microscópio? Depende do tipo do microscópio. Existem vários tipos, professor? Vários tipos de microscópio. A gente vai entender como é que é o funcionamento deles e como foi que eles apareceram e como se estuda, por exemplo, esses indivíduos. Vale ressaltar que, pela nossa história clínica, é muito mais importante o estudo tanto de vírus quanto de bactérias em relação aos outros. Por quê, professor? Pela quantidade e pela dificuldade de tratamento e de diagnóstico daquela situação, tá? Então, a gente está vendo aí como é difícil, por exemplo, você tratar, né, o coronavírus, o Covid-19. Dessa forma como é para esse vírus, foi para várias outras bactérias e pode ser que algumas bactérias futuras sejam dessa maneira também. Então, esse conhecimento do histórico e da morfologia, né, como é que eles são estruturalmente, é importante, beleza? Opa. Então, ali, ó, brevemente, sobre o histórico dele, tá? Deixa eu só puxar aqui. Mais rápido para mim. Lá nesse anozinho aí, ó, né? Lá em 1590, esse indivíduozinho aí, Hans Janssen, tá? Ele criou o microscópio. Como assim ele criou o microscópio? Não foi o microscópio que a gente conhece hoje, tá? Nessa época aí, esse microscópio, é como se fosse somente uma luneta, ele era mais servido como se fosse um brinquedo, tá? Então, ele era construído para filhos de reis, sobrinhos de reis, lá nos castelos, para eles visualizarem pequenas estruturas de plantas, tá? O solo, ele via alguma coisa se mexendo, ele ia lá e olhava aquilo ali, era mais para efeito de brincadeira e de curiosidade mesmo, tá? Só depois, né? Muito tempo depois, esse Zacarias aí, ele conseguiu montar, tá legal? E realmente, ainda assim, ainda era um brinquedo, mas um brinquedo mais sofisticado, para realizar ali no local, tá? Então, não tinha um efeito ainda e um objetivo clínico, vou criar um negócio aqui para ver determinadas doenças. Não tinha ainda essa finalidade, porque não se sabia ainda que existiam micro-organismos que matavam pessoas. Então, nesse ano aí, pessoal, ó, quando foi que chegou, por exemplo, aqui, né, os portugueses no Brasil, para você se localizar? 1500. 1590 não tinha noção, as bactérias causam infecção nos homens, né? E por isso alguns morrem. Não tinha essa noção, não tinha noção do que era uma bactéria, não tinha, tá legal? E no decorrer da história que elas foram aparecendo, tá? Mas como é que isso foi acontecendo? Por volta desses anos aí, esses dois caras são de fundamental importância para a gente entender a origem das coisas. Então, o primeiro aí, Robert Hooke, ele nasceu em 1630, mais ou menos, e esse outro cara aí, Anthony von Leeuwenhoek, tá? Nascido próximo também desse ano dele, eles começaram a desenvolver os microscópios, tá? Qual a finalidade da produção desses microscópios? Eles tinham
Era bem engraçado, teoria da geração espontânea. Sim, já a gente vai entender isso aí, tá, Catarina? Como é que surgiu isso aí, como se teve desfecho, tá bom? Então, ó, primeiramente, eles queriam só fazer algumas observações de materiais biológicos. Por exemplo, tem lá a ferida do cara. Aí o cara arranca a ferida e embaixo está saindo sangue. Quais são os componentes que tem ali? Será que tem alguma coisa se mexendo? O que é que tem no catarro? É realmente, sim, né, bem nojento. Então, eles viam secreções purulentas, muitos deles urina, fezes, eles olhavam tudo. Então, todos os materiais biológicos, eles começavam a olhar e ver o que era que tinha lá dentro. Era certo que algumas pessoas, que quando tinham determinada dor ali na região das costas lombar, aí esses caras viam através do microscópio, obviamente, né, pessoal? O microscópio dessa época aí era bem modesto, então ele não conseguia ver muitas coisas. Ele basicamente, vou ligar minha câmera aqui, ele via só pontinhos brilhosos. Se alguém que fez algum exame de sangue ou já teve a oportunidade de estar num laboratório de microbiologia ou de hematologia em uranálise, por exemplo, viu uma urina com cálculo renal. Alguém que já teve essa oportunidade de ver? Alguém que trabalha em laboratório? Sei que a Nath trabalha em manipulação, né? Trabalha no posto, mas é alguém que trabalha em laboratório que não, né? Então, quem trabalha em laboratório possivelmente já viu isso. Então, quando você vê, por exemplo, uma urina lá de um paciente que tem uma pedra no rim, ele vê vários brilhinhos, dependendo do cristal que esteja lá, dependendo da pedra, né, que esteja causando aquela afecção renal. Quando a gente tiver a disciplina de ureanálise, todas essas mais laboratoriais, a gente vai ver vários exemplos, né, de cálculos renais, não é só um tipo. Eu, por exemplo, tive oxalato de cálcio, é estrelado. Então, tem vários modelozinhos, tá? Então, esses caras aí, eles começaram a visualizar essas estruturas dentro de materiais biológicos, o que foi importante, né, para desenvolvimento de certas teorias. Esse Leon Weck aí, ó, por curiosidade, ele era um zelador, tá? Existia também essas condições diferentes de prefeitura, do local, tá? E ele trabalhava como provador oficial de vinhos. Olha que massa, né? Pensa na profissão do cara. Ele provava vinhos para ver se era bom ou não. E ele utilizava essas estruturas, né, que ele produziu, que ele não chamou de microscópio, para verificar o que era que tinha lá nos vinhos, por exemplo. Aí ele começou a ver que tinham ali, na verdade, alguns micro-organismos que se mexiam, tá? E em outras secreções, como saliva, água de rio, tá legal? Ele percebeu que algumas coisas se mexiam. Aí ele deu um nome especial a essas coisas que se mexiam, ele chamou de animálculos. Então, tudo aquilo que em secreções ou em outros materiais, como terra, tá? O cara pegava lá a terra do quintal, e ele verificava que tinha alguma coisa ali se mexendo, ele chamou aquilo de quê? De animálculos. A partir daí começou aquela guerra. Como é que essas coisas aparecem? Elas morrem ou não? Elas podem crescer até virar um adulto ou não? E começou aquela teoria. Opa, de onde é que nós surgimos? Como é que apareceu o primeiro ser de nós? Então, várias perguntas foram aparecendo no longo do tempo, tá? Então, essa discussão aí, ó, sobre os animálculos, ela apareceu e surgiu, a partir dela, duas teorias. Essas teorias começaram a ter uma fundamentação tão grande que elas começaram a ser chamadas de pensamentos, ou escolas de pensamentos. Como a Catarina bem disse, ó, a teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese. Tá, pessoal? Provavelmente você já leu isso, né, e viu isso em alguma aula, seja no ensino médio, até mesmo de algum professor aqui no curso técnico, ou até em outro curso. Mas que a gente vai adentrar mais, tá bom? A gente vai bem mais especificamente em o que foi relatado. Beleza? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Posso ir em frente? Só de boa, só contextualizando um breve histórico, tá? Bem, essas duas escolas aí, elas foram divididas por vários cientistas. É como se fosse um time. Tinha o time da geração abiogênica e tinha o time da geração biogênica. Um dos principais, né, digamos, o capitão
integrantes do time da geração abiogênica, da biogênese, ou conhecida também como geração espontânea, foi Aristóteles. A gente sabe que Aristóteles tem vários projetos, ele tem vários pensamentos, e era um cara que, na época dele, era muito respeitado. Se hoje as teorias de Aristóteles são respeitadas, imagine, né, há muitos anos atrás. Esse cara aí, ele data aí de 384 até 322 antes de Cristo. Então é muito antiga essas teorias, tá? Isso começou onde? Na Grécia, tá? E o que foi que ele disse? Ele disse que os seres vivos, eles se originavam de matéria bruta. E de que forma isso acontecia? De espontaneamente. Então tinha ali uma rocha, aquela rocha tinha um certo formato de ser humano, por exemplo, e se transformava no ser humano. Determinada rocha tinha um formato de um sapo, e com o tempo aquela rocha se transformava num sapo. Hoje, né? Se fosse hoje, ele diria que ele, em Quixadá, a pedra da galinha choca, se transformaria numa galinha gigante. Então era dessa forma mesmo. E essas pessoas, esses filósofos, eles não eram muito contestados, porque a palavra deles era muito lei. Então tinha que vir alguém com um experimento muito forte para chegar e desbancar a teoria desses caras. Tá legal? E era mais ainda dificultoso quando outros cientistas tentavam provar justamente as mesmas teorias desses cientistas, tá? O primeiro deles aí, foi esse cara, chamado John Needham, tá? Isso aí bem muito tempo depois, ó. Já lá em 1700, né? Os portugueses já tinham chegado aqui no Brasil, já tinha acontecido muitas coisas. Então, em 1700, tá? Que isso aconteceu. O que foi que ele fez? Ele fez um determinado experimento. Ele fervia frasco, tá? Nesses frascos tinha substância nutritiva. Que substância nutritiva é essa, professor? Aminoácidos, proteínas, carboidratos, tá? E ele depois da fervura desses frascos, ele fechava esses frascos. Deixava lá em repouso por alguns dias, né? Por vários dias, 10, 15 dias. Ele verificou o quê? Depois ele pegava aquele microscópiozinho criado por Linha Weck, né? E examinando essa substância que ele colocou para ferver, ele via que lá dentro tinha alguns micro-organismos. Via lá e via algumas coisas se mexendo, tá? Aí ele disse, opa, como não tinha nada aqui dentro, né? E eu fervi. Depois dessa fervura, ainda teve micro-organismos lá dentro, significa o quê? Que esses micro-organismos nasceram por geração espontânea dentro desse caldo nutritivo. Legal? E as pessoas perguntavam, por que isso aconteceu? Ele disse, ora, porque dentro dessa solução nutritiva, né, desse caldo nutritivo, um caldo de caridade lá que ele produzia, ele disse que tinha uma determinada força vital. Que essa força vital dava um determinado poder para as criaturas surgirem espontaneamente naquele local. Beleza, pessoal? Aí o primeiro cara que falou o contrário disso foi um cara chamado Francisco, né? Para nós aqui do Ceará, Red, 1600. Esse cara fez experimento até antes de John Needham, tá? Então eles não são, contemporâneos, beleza? Porque o Red morreu até antes de John Needham, tá? E qual foi o experimento que esse Red disse? Ele era do time da biogênese. Ele disse, não, um ser vivo, né, não pode nascer do nada. Espontaneamente não tem como ele nascer. Ele tem que ter vindo de algum canto. Você percebe que entre essas duas teorias nós temos alguém bem conservador, né? E outras pessoas que são mais o quê? Mais cientificistas. Então os caras que estão da geração espontânea são muito conservadores, né? E o da biogênese não. Eles são mais cientificistas. O que eles querem provar determinada coisa. Como foi o experimento dele? Ele pegou 2 frascos. Aí lá dentro dos frascos ele botou peixe, carne, né, alimentos. Em um deles ele vedou e no outro deixou aberto. Deixou ali por vários dias. Ele percebeu que no que estava aberto começaram a aparecer varejeiras, moscas, né, e outros micro-organismos. Aí ele disse, na verdade, Red, né, esse alimento que estava aqui presente no frasco aberto serviu de alimento para alguns micro-organismos que estavam no ar. Esses micro-organismos se desenvolveram se alimentando das carnes e produziram outros micro-organismos, tá? As pessoas ficaram loucas, né? Isso não acontece. Pessoal, hoje em dia, a gente faz muito experimento de Red. Tem a câmera aqui para vocês. Em que caso, por exemplo,
A gente tem o costume, por exemplo, de comprar pão, né? A gente compra pão, um saco lá, 10 pães, 5 pães e tal, e pega o saco e dobra ele e deixa lá em cima da mesa, né? Isso, pessoal, mesmo assim, pode estar entrando ali dentro porque micro-organismo esporulado. Aí vai se desenvolver, obviamente que não porque a gente come o pão no outro dia ou de tarde, né? No máximo 2 dias você vai comer aquilo ali, ó, faz fatia, queima aquilo ali e dá certo. Mas se você deixar esse saco só mesmo assim, ó, com a borda, né? Enrolada, deixar ali por 10, 15 dias, vai crescer micro-organismos. É o mesmo caso do bolor, né? Acontece por conta disso. Então é interessante que você sempre vede bem direitinho, né, esse saco, esses frascos. Como, por exemplo, amarrar. Se amarra lá, não tem como entrar micro-organismos esporulados. Beleza? Seguidamente aí, Francesco Redi, apareceu um outro cara que, a partir dele, já começaram a ter mais evidências da relação biogenética, que foi esse cara chamado Lázaro Spallanzani. Beleza? Então, 1729 até 1799. Esse cara teve 70 anos de idade. Então, você percebe aí, né, que essas pessoas, elas viviam muito naquela época. Aí teve uma época que as pessoas viveram pouco, depois estão vivendo muito de novo. Tá bom? Então, ó, o que foi que esse cara falou? Como foi o experimento dele? Ele disse o seguinte, ó, eu vou repetir os experimentos de Needham para provar a contestação dele, né, da geração abiogenética, geração espontânea, só que eu vou fazer, consertar os erros que ele não teve, que ele teve, na verdade. Quais foram os erros que ele teve? Ele disse o seguinte, Needham não ferveu o suficiente para matar todos os micro-organismos, tá? Só que o que foi que Needham falou quando ele disse isso? Ora, se você ferver muito, vai matar os micro-organismos que estão lá dentro. Vai quebrar a força vital que tinha lá dentro, tá? Então, dessa forma aí, Spallanzani ele não conseguiu explicar perfeitamente, né, o que é que acontecia. Vixe, então quer dizer que se eu ferver muito, eu posso estar matando a força vital, que vai dar força para o micro-organismo se desenvolver espontaneamente. Vixe, pode ser que isso exista mesmo, tá? Então, essa situação fez com que ele colocasse dúvidas no seu próprio experimento, que ficou realmente contestado. Mas a partir desse cara, Louis Pasteur, todas as evidências, pessoal, foram elucidadas, tá? Então a polêmica ela acabou quando esse cara surgiu, Louis Pasteur. É tão importante o experimento desse cara que hoje, né, tem laboratórios que botam o nome dele, tem hospital que bota o nome dele, instituições que botam o nome dele. Mas por que esse cara foi tão importante nessa divisão da microbiologia, né, na microbiologia médica e clínica? Como foi o experimento dele e o que ele provou com isso? O nome do experimento dele foi chamado de o pescoço de cisne. O que é isso? Ele pegou o mesmo frasco que Needham fez, deixou fervido pelo mesmo, com a mesma temperatura. Só que ele fez esse esquemazinho aí, ó, do pescoço de cisne, tá? E o que isso significa? Vou botar aqui até a câmerazinha aqui para você me acompanhar. Ó, o que é que significa esse experimentozinho dele aí que ele fez? Ó? Ele pegou, pessoal, nesse frascozinho aí, ó, que tem esse pescoço de cisne, quando ele ferveu, o líquido ficou o quê? Esterilizado, tá? É como se você pegasse qualquer produto e a gente chama hoje de quê? Vou botar ali para ferver, a gente tem um nome especial para isso, né? Como é que a gente chama? Você, tipo, com papel mamadeira, um bico, bota lá para ferver, ou uma escova que caiu no chão, você bota para ferver, você chama isso de quê? Qual é o nome desse procedimento? Escaldar. Escaldar. De onde foi que surgiu o nome escaldar, professor? Muitas vezes, né, precisava escaldar. Os escravos preparavam no tempo frio, né, para os seus, sei lá, donos, né, naquela época não eram nem donos, seus senhorzinhos, eles preparavam coisas, esquentavam a água, botavam debaixo de uma mesinha e o senhor lá da senzala, né, ia lá e botava os pés lá. Chamávamos aquilo ali de escalda-pés. Para quê? Para matar micro-organismos que ele andava, né, no terreiro lá. E esse escaldar surgiu no nome justamente dessa época, tá? Então é um nome aí que foi dicionarizado a partir disso. Então como é que ele fez isso? Ele escaldou esse caldo, né, na verdade. E esse pescoçozinho aí, pessoal, ó, como ele era curvo, o micro-organismo que estava no ar, ele não conseguia, ó, vou botar aqui na câmera, ó, ele não conseguia aqui, ó, adentrar nesse frascozinho, ó, e fazer essas curvas até chegar no caldo. Com isso, ele
com a mesma temperatura do Nidium, ele disse, ó, botei a mesma temperatura, ou seja, não destruir a força vital e mesmo assim o micro-organismo não nasceu. Aí ele diz, pois prove que esse mesmo caldo aí poderia, com ar, criar micro-organismo. Ele simplesmente quebrou, né, o gargalo, o pescoço de cisne, o gargalozinho, e deixou lá um tempo, 2, 3 dias, o caldo ao ar livre. Aí ele percebeu que tinha o crescimento microbiano. Então, realmente, ele provou que o que crescia a partir do caldo nutritivo não é que estava dentro do caldo nutritivo, estava onde? No ar. Ele chegava no caldo nutritivo e se reproduzia. Beleza? A partir desse experimento aí, ó, o Louis Pasteur, né, ele provou que não há como ter a geração espontânea. Beleza? Então ele resolveu aí o problema da origem dos micro-organismos. Beleza, pessoal? Tranquilo. Deu para entender essas teorias bem direitinho. E pode ser que eu cobre depois, tá? Porque é importante você ter essa noção. Bem, então a partir daí, o Pasteur ganhou um renome incrível. Então todas as pessoas chamavam ele para explicar as coisas, para dar aulas, palestras, trabalhar em indústrias, tá? Ele começou a utilizar esses micro-organismos na produção de vinho e tratar como algumas outras doenças, tá legal? Então ele chegou a uma teoria chamada de teoria da fermentação microbiana, ou teoria microbiana da fermentação, tá legal? Que teoria é essa? Quando o micro-organismo ele não tem oxigênio para respirar, ele tem que obter a sua energia por um outro método. E que método é esse? É a fermentação. Beleza? Tranquilo? O que da história é que quando o micro-organismo ele faz a fermentação, ele produz um certo produto. Legal? Que no caso dos vinhos, esse produto é o quê? Álcool, tá? E o que é que ele se alimenta? Ele se alimenta dos açúcares presentes no vinho. Então, quando a gente compra lá um vinho, tá? Muita gente diz que é frescura. O cara pega, bolseja lá um vinho e bota para dentro, né? Ele cheira o vinho, que são os enólogos. O cara diz, isso aí é frescura, isso não existe. Pessoal, cada vinho, ele é oriundo de uma determinada fruta. De uma determinada fruta, não, desculpa, de uma determinada uva, tá? Existe, por exemplo, um vinho que é proveniente da Cabernet Sauvignon, né? Que é uma uva muito utilizada em vinhos. Ela tem determinados tipos de açúcar. Então, outras uvas têm outros açúcares também. Ou você chupa sempre laranja, e todas as laranjas têm o mesmo sabor que você chupa? Não, né? Tem uma laranja que tem um sabor mais doce do que a outra mais azeda. Uma é mais cítrica do que a outra, tá? Por quê? Porque elas têm espécies, então cada espécie tem o seu produto. Então, quando essa fermentação acontece em determinado micro-organismo, ele produz um produto. Dá um outro exemplo aí, professor. Existe também a produção de iogurte, né? Para não falar Danone, que eu já falei Danone. A gente diz assim, vou tomar um Danone. Danone é uma marca, né? É como se você fosse utilizar só o Danone. Mas já vai ser tomando o quê? Iogurte, tá? Sempre a dislexia trava um pouquinho. Então, isso aí, ó, ele produz, né? Aquele resultado é por conta de quê? De uma fermentação de um micro-organismo, tá? Muitas vezes fungos, mas também acontece por bactérias, beleza? Então aí tem-se a noção de fermentação. Essa fermentação também é importante para a produção de uma determinada característica, né? Um determinado procedimento. Que procedimento é esse? A pasteurização. Pasteurização, tá no site. Esse nome é proveniente de quê? Justamente, né, de Louis Pasteur, através da teoria da fermentação microbiana. O que ele fazia? Esses produtos, pessoal, pasteurizados, eles passam pelo quê? Por um processo, né, de fermentação e aquela condição de congelamento e esquentamento rápido. Então, quando você pega, por exemplo, muitas das pessoas, né, você diz isso, se você disser isso para sua mãe, para qualquer pessoa assim, com idade maior, ela vai dizer que isso é um absurdo, mas quimicamente, biologicamente, o que acontece? Tem lá o feijão determinado, o alimento, no seu fogão, tá? Aí você vai guardar aquilo ali. Você guarda ele o quê? Vamos supor que você utilizou na hora do almoço, tá? Aí chegou 11 horas da noite, você vai guardar. Como é que você guarda esse feijão? A maneira correta de você guardar.
Você pode me dizer? As mães aí com todas de casa. Quem assistiu o Dr. Bactéria, ele ensinava, né? Isso que passava no Fantástico. Como é que isso acontece? Alguém tem alguma noção? Uma ideia? Guardar quente? Sim. Realmente, ó, é dessa forma que você guarda, tá? Durante o dia todinho ali, o que foi que chegou lá? Micro-organismo esporulado, muitos vírus, algumas bactérias pela nossa fala, né? Você vai na cozinha, fala e joga lá dentro. Não acontece tantos problemas que as bactérias que a gente tem na boca, elas fazem parte da microbiota normal, tá? Que elas só causam problema a nós quando a gente está com o quê? Com a imunidade baixa. É por isso que a próxima aula é importante, né? Aula de quarta-feira. Microbiota normal do corpo. Quais são as bactérias que eu tenho no meu corpo? A gente vai ver tudo isso, tá? Mas é justamente isso. Ó. Ali tem bactérias. Então você tinha que aquecer até a fervura para causar o quê? O escaldamento, né? A morte daqueles micro-organismos e depois guardar. Ah, professor, mas aí a minha geladeira vai gerar mais energia, então eu vou gerar um gasto maior de energia para gelar uma coisa que está quente, né? Com certeza absoluta. Isso aí é certíssimo em relação à física, né? Só que, na maneira biológica de você garantir que não tem nenhum micro-organismo, você teria que o quê? Justamente viver aquela condição ali. Tá bom? Beleza? Então, assim, seria, entre aspas, a maneira correta de você guardar determinado alimento. Tá bom? Obviamente que se passar por muito pouco tempo, né, pessoal? A probabilidade de ter micro-organismos ali, ela é bem pouca, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Passou. Então, a partir daí, começaram a ter as definições de determinadas teorias, tá? Acreditavam antigamente que as doenças elas eram causadas por fatores, como o quê? Como o ar. O ar daquela região ali não é bom, então as pessoas que vão para aquela região, elas ficam o quê? Doentes. Então, geralmente tinha esse tipo de teoria. O sangue da pessoa é sangue ruim. É por isso que hoje, né, a gente escuta isso de avós, bisavós. É mais difícil, porque os avós da gente hoje são mais novos, né? Mas, tipo assim, o avô, a mãe do nosso avô, então falava, tipo, fulano de tal é sangue ruim. De onde é que surgiu essa teoria? Justamente que pessoas adoeciam por determinadas condições. Né? O sangue dela não é bom. Tá? Ela teve determinada relação com uma pessoa que tinha um sangue ruim, então ela se tornou um sangue ruim. E realmente era assim que eram creditadas essas doenças, tá? Até que esse determinado cara aí, ó, Girolamo Fracastoro, esse é o nome dele, tá? Lá em Verona, Itália, ele disse que as doenças, elas surgiam de organismos. E esses organismos, eles eram pequenos demais para ser vistos. Então, era por isso que a gente não conseguia determinar que a doença era proveniente de outro, tá? E ele disse mais. Ele disse que quando uma pessoa tem esse determinado organismo, ele pode passar para outra pessoa. Então, não existe esse negócio de sangue ruim. É uma determinada coisa que está dentro do sangue dessa pessoa. Só que até então ele não sabia dizer o que era essa coisa. E aí você sabe que se uma pessoa não diz, ou se hoje a gente explica tudo, mostra foto, né? Determinadas pessoas aí, vê, ó, o cara cometeu o crime, tá aqui a foto do crime, tá aqui a prova. Ainda diz, não acredito. Imagina naquela época que era só teorias, tá legal? Aí, né, a partir dessa situação, começaram a aparecer outros cientistas, como esse Planck, de Viena, percebe que tudo é na Europa ali, era onde aconteciam os estudos. Ele estabeleceu que os seres vivos causavam doenças, tá? E que diferentes agentes, então, o agente A, ele causa a doença B. Então, sempre era assim, um determinado agente causava determinada doença. Então, ele começou a definir que cada micro-organismo causava determinada doença, tá legal? A partir daí, pessoal, começou o que a gente conhece hoje como os maiores cientistas, as maiores drogas e as maiores doenças já surgidas. Então, aqueles assim eram os primeiros. São pouco conhecidos porque eles não definiram nada. Então, na história, eles ficaram um pouco esquecidos neles. Mas esse cara aí, ó, Robert Koch, todos nós conhecemos pelo menos o que ele fez. Talvez não pelo nome, não de onde ele é. Mas todo mundo aqui já ouviu falar na tuberculose, né? E naquela vacinazinha BCG, que a gente dá para criança no primeiro mês, né? Aquela vacina ali tem o que dentro dela? Então, esse conhecimento é muito importante para nós, tá? É por isso que alguns professores não comentam, né, sobre
dar essa aula puramente, né, como se fosse uma aula de biologia, mas na verdade aqui é uma aula para farmácia, então esse conhecimento é importante. Então você levou lá o bebê, seu bebê, um mês para se vacinar. Aí você deu a vacina de BCG. O que é que tem dentro daquela vacina de BCG? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a finalidade daquela vacina BCG? Pode me responder aí. Para que serve aquela vacina BCG? Proteger da tuberculose. Proteger da tuberculose. Uma outra pergunta que eu faço para você. Como é o nome da vacina BCG? Como é o nome da vacina BCG? Tudo vai fazer sentido para você. Alguém? Ninguém? A vacina BCG, pessoal, ela é chamada de vacina de bacilo de Koch. O Czinho aqui é cearenseis mesmo, tá? Cearenseis brincando, que é brasileiro. Mas era para ser BKG, que era o bacilo de Koch. E quem é Koch? É justamente esse cientista aí, ó, tá? E por que bacilo? Porque bacilo é o formato do micro-organismo que tem dentro dele. Qual é o micro-organismo que tem dentro dele? É o micro-organismo que causa a tuberculose, tá? Então, o formato dele é um formato de bacilo. Já já a gente vai entender como é que são esses formatos. Como tem bacilo, vibrião, cocos, né? Tem os estafilococcus, streptococcus, e a gente tem uma noção. Mas hoje a gente vai definir bem direitinho tudo que é ele, tá legal? Então, como é que funciona aquela situação lá? A gente sabe que ali tem a bactéria, né? A tuberculose é causada por uma bactéria morta ou uma bactéria viva, mas com o seu poder de ação que minimizado. Tá legal? Então, essa bactéria morta ou uma parte dela, ela vai causar no seu sistema fisiológico uma determinada reação. Que reação é essa? Uma reação de produção de anticorpos, tá? Então, esses anticorpos eles vão ser produzidos para atacar o que? Possível tuberculose que você tenha em contato no futuro. Então, esse é o princípio de quê? Da vacina. Esse cara, quando construiu isso, ele pensou, né, determinou isso, ele nunca imaginou que poderia ser construída uma vacina a partir disso. Tá legal? Então, aí, ó, são teorias, né, que elas se complementam em um bem futuro. E o que é que a gente pode saber mais de histórico desse cara aí? Ele era um rival, né, de Pasteur, eles tinham laboratórios rivais, mas os dois, eles eram muito cientificistas. Como assim, professor? Eles eram muito biogenéticos. Eles não acreditavam na teoria da geração espontânea. Eles realmente acreditavam, né, que um micro-organismo surgia a partir de outro micro-organismo. Ele começou a estudar, né, infecções de pele, que era chamada de carbúnculo. Aí ele começou a desenvolver técnicas no laboratório para descobrir o que era esse carbúnculo, tá? A partir disso, veio vários estudos de modelos animais. E o que foi que ele fez? Ele pegou carneiro e infectou esse carneiro com algumas bactérias, tá? E ele viu que quando ele pegava o carbúnculo, ele dava no carneiro e passava em outro carneiro, aquele outro carneiro ficava também infectado. Aí ele percebeu, opa, então uma infecção pode passar de uma pessoa para outra, tá? Então ele foi o primeiro cara a provar que um micro-organismo ele causa uma doença específica. E ele descobriu, através dessas técnicas, desses experimentos, bactérias como a cólera e a tuberculose. Legal? Ele percebeu que a bactéria da tuberculose só causava tuberculose. A bactéria da cólera só causava a cólera. Então, cada micro-organismo ele causava uma doença específica. E, para isso, tinha que ter um tratamento específico. Então, é a partir dessa ideia que começou a produção de antibióticos para uma bactéria específica. Legal? Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo, né? Deixa eu atualizar aqui o slide que não está passando, não. Para você estar em qual slide? Está no 12º para vocês? Pronto, 12º. Então, ó, a partir das teorias dele, ele criou postulados. O que são postulados?
são teorias que se tornaram o quê? Verdade, tá? Então, esses postulados deles conduziram à descoberta de várias outras bactérias que causavam doenças humanas. Quais foram? A primeira aí, ó, um micro-organismo específico sempre pode estar associado a uma doença específica, legal? O micro-organismo ele deve ser isolado e cultivado em cultura em condições laboratoriais, tá, pessoal? Como assim? Ele não pode produzir um micro-organismo em qualquer canto. Por quê? Porque vai ter variações e essas variações podem ter um determinado outro micro-organismo que vai interferir no seu experimento. Então, para você cultivar um micro-organismo, isolar ele tem que ser em condição laboratorial, que é justamente o que os técnicos de farmácia fazem hoje, né? Tem toda aquela capela de fluxo laminar, que vocês vão ver também isso, tá bom? Em visitas hospitalares, que eu vou com vocês. E quando a gente vai fazer o repique de amostras de micro-organismos, tem que ser dentro dessa capela. Essa capela faz com que nenhum outro micro-organismo habite aquele local naquele momento e você esteja livre de qualquer contaminação, tá bom? Então, a gente tem o terceiro postulado dele, ó, a cultura para o micro-organismo, ela vai produzir a doença quando inoculado no animal suscetível. Então, ele diz que se eu pegar esse micro-organismo e colocar no animal, aquele animal vai ter a doença proveniente de quê? Daquele micro-organismo, tá bom? E também ele diz que é possível recuperar esse micro-organismo de um animal que foi inoculado. Então, se você pega um cara e inocula determinado micro-organismo nele, depois você quer pegar aquele micro-organismo, você pega uma parte do sangue dele e isola aquele micro-organismo de novo. Você vê que é uma besteira, mas antigamente as pessoas não tinham essa noção, tá? Alguns caras, eles até faziam o seguinte: eu quero determinada infecção, mas não tem como eu guardar. Como é que eu faço isso? Eu vou infectar um determinado escravo, deixar ali naquele escravo ali no canto. Quando eu precisar desse micro-organismo para estudo, eu pego aquele micro-organismo do escravo, né? Como? Uma parte do fígado dele, um pouco de sangue. É bem macabro, mas as pessoas tinham essa percepção. Não estou falando que Koch fazia isso, né? Até porque não tem relatos que ele era um escravocrata. Mas outros cientistas, sim, faziam esses experimentos. Beleza, pessoal? Esse outro cientista, Theobald Smith, né, nessa época bem mais contemporâneo da gente, ó, foi o primeiro cara que descreveu que um micro-organismo pode ser veiculado por um artrópode. Essa descoberta dele foi muito importante para o que hoje a gente conhece como parasitologia, por exemplo. Quando a gente tem lá o barbeiro, né, que vai causar doenças de Chagas, tá? Esquistosoma mossoni, né, também estudado na parasitologia. Então, toda essa nova ciência foi criada a partir de alguns cientistas, como, né, Theobald Smith, tá bom? Ele provou aí essa doença, é mais importante lá para o pessoal dos Estados Unidos, né, que é a chamada febre do gado do Texas, que era proveniente de um protozoário, tá? Ele conduziu pesquisa microbiana transmitida por artrópode. Que doenças, por exemplo, são essas? A malária, febre amarela, a doença do sono, que é causada, por exemplo, por uma mosca varejeira, beleza? A febre amarela por um mosquito e a malária também por um mosquito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aí, ó, todas essas doenças são causadas por micro-organismos conhecidos por ele e transmitidas por artrópodes. Bom? Não confunda artrópode com inseto, tá? Inseto é uma classe de artrópode, tá bom? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? De boa, né? Hoje é só muito conteúdo, já vai começar a complicar um pouquinho. Diante desse contexto aí, pessoal, né? Todos esses cientistas, eles elaboraram e tiveram que ter mais atenção por alguns fatores, como o quê? Como prevenção, como tratamento, tá? E o tratamento no sentido de antissepsia. Por quê, professor? Porque existe o tratamento, né, farmacológico, mas essa antissepsia era utilizada também como tratamento, né? Por exemplo, que a gente faz hoje com álcool gel, tá? Álcool normal, 70%. Naquela época não tinha-se a noção do álcool 70%. Então o cara usava solução de iodo, solução de prata, que já era sabidamente antimicrobiano, beleza? Outros exemplos como a imunização, né, como no bacilo de Koch, e a quimioterapia também foi relatada a partir desses dados, beleza? Dado importante na nossa história foi a erradicação da varíola, tá? A varíola, pessoal, ela matou muitas pessoas mesmo. E o que chama a atenção da varíola é que quando foi criada a vacina da varíola, os caras infectavam crianças
de maneira desordenada e porque queriam, porque aquelas crianças ali, elas iam produzir o quê? Anticorpos. Aí os caras pegavam esses anticorpos para tratar pessoas que já tinham varíola. Foi a partir desse raciocínio que foi criado justamente a vacina. Professor, dá um exemplo aí, por exemplo, como é que é construída a vacina hoje, né? Estão tentando construir a vacina do Covid. Como é que eles estão fazendo? Estão pegando pegam o Covid, o coronavírus 19, que é esse que está causando essa pandemia, injetam-os em cavalo, tá? Aquele cavalo ali, quando ele chega, ó, até ligar aqui minha câmera para você ver mais especificamente que mostra ver que eu não vejo vocês aquela carinha assim de dúvida, mas vou imaginar que está fazendo, tá? Você imagina, você infectou o cavalo com aquele determinado vírus. Aí o que é que vai acontecer no cavalo? Ele vai ficar doente, né, professor? Não necessariamente. Pode ser que ele só reaja àquele vírus. Algumas pessoas, pessoal, elas pegam o Covid, por exemplo, e não ficam doentes. Por que isso acontece? Porque a virulência, a carga viral, a quantidade de vírus que ela recebeu é o quê? Pequena. Mas é pequena o suficiente para produzir o quê? Para fazer com que o nosso sistema imunológico, através das células T e células B, produzam anticorpos. Quando esses anticorpos são produzidos, eles vão atacar os vírus, ou melhor, as células que estão infectadas com esse vírus, e vão matar aquela célula, consecutivamente matar o quê? O vírus. Beleza? Então é por isso que algumas pessoas, elas testam positivo, mesmo nunca tendo o quê? A doença. Nunca tendo o quê? O sintoma. Ah, não senti nada e sou IgG positiva para o Covid-19. Além disso, essa história de IgG positivo, IgM positivo ou negativo. Então, nós temos vários tipos de anticorpos. Dentre eles, nós temos a IgG, a IgM, a IgA, a IgE e a IgD. Beleza? Esses 5 tipos de anticorpos, tá? O que é mais importante em doenças virais são a IgM e a IgG. Beleza? Tranquilo? Por que, professor? Vamos voltar lá ao cavalo. O cara infectou o cavalo com Covid. As células B daquele cavalo vai reconhecer aquele vírus estranho. E ele vai começar a produzir anticorpos para combater aquela infestação. Que anticorpos são esses, professor? IgM, tá? IgM. A gente está falando aqui de uma fase o quê? De uma fase aguda da doença. A fase inicial da doença, onde tem o quê? Um pico de produção de IgM. Então, pessoas que testam para o Covid-19 positivo para IgM, qual é a condição daquela pessoa? É uma condição aguda. Então, em qual situação ele vai produzir o IgM? Em uma situação que ele é o quê? Sintomático. Ele vai produzir sintomas. Ele tem sintomas, né? O Covid, que mais clássicos são o quê? Falta de ar, febre, dessensibilidade de algumas células, principalmente da língua, por isso que a pessoa não sente o gosto, e do canal olfatório, então não sente o quê? O cheiro. Então, esses são os sintomas básicos. Sintoma mais grave, falta de ar, e a pneumonia aspirativa naquele caso ali, né? Por conta da presença do vírus, tá? Só que com o decorrer do tempo, esses IgMs, elas vão combater aquele vírus. Pode ser que aquele indivíduo ele sobreviva a essa infestação inicial. E aquelas células, agora B, vão produzir um determinado anticorpo. Que anticorpo é esse? É o IgM. Essa IgM já é um anticorpo conhecido como anticorpo de memória. Ele vai permanecer no seu corpo, tá? Então, se você IgM ou IgG? IgM. Ou GG, desculpa, GG. Então, se você for infectado novamente pelo Covid, tá? Imagine que daqui a 2 anos ser infectado de novo pelo Covid já teve. Qual vai ser o anticorpo que vai agir? Vai ser o IgG, desculpa. As IgG. Por quê? Porque a IgG, ela está no seu estado imunológico por um perfil crônico. Ele vai permanecer por muito tempo. Se você testar hoje, né? Porque é obrigatório por lei. Se você tem ou não anticorpos para o bacilo de Koch, ou seja, para a tuberculose, você vai achar lá um anticorpo. Que anticorpo você vai achar? IgA, IgM, IgG
IgD ou IgE? Qual o anticorpo? Alguém, pessoal? Qualquer pessoa que está nessa lista aqui, que eu vou dizer, chamar de um por um. Testou para tuberculose. Vai ter anticorpo de que tipo lá? Alguém? Daiane, Catarina, Luiz. IgG. Só Daiane fala é IgG, tá? Por que vai ser IgG? Ó? Porque você produziu os anticorpos quando estava com 1 mês de vida, beleza? Então, hoje, você já está cronificado com esse anticorpo, tá? Então, o caso fosse possível, o cara verificou no seu sangue IgM para tuberculose, significa o quê? Que você estava com a doença, tuberculose. Deu para entender isso aí? Muitas pessoas me perguntam essa diferença em relação ao Covid, desses testes e tal. E não entendem que o procedimento é esse, entendeu? Ah, professor, e as outras anticorpos? Não é importante para nós agora, mas, por exemplo, IgE. A IgE, ela é altíssima por doenças parasitárias. Então, se você tiver com parasita, tá? Você faz exame de sangue, né? Muitas vezes o médico chega lá e ele não faz isso, né? Muitas vezes faz e você não entende por quê. Ele pega simplesmente exame de sangue. O cara tá com suspeita de qualquer doença, né? Parasitária. Que a gente comumente diz que é de verme, né? Ah, o cara tá com verme. Tá com verme, vai pedir que exame. Se você pede o exame de sangue vem lá, ó, os anticorpos que estavam presentes. O cara vai ver lá, vixe, IgE altíssima. IgE tá alta é porque tem um verme dentro do organismo. Porque o anticorpo que tem afinidade exacerbada para vermes, qual é? É o IgE, entendeu? Então, cada um deles tem a sua finalidade. Tem um anticorpo que passa pelo leite materno, beleza? Então, quis explicar IgM e IgG, basicamente, por conta desse surto aí. Tranquilo? Beleza? Morreu? Entendeu, né? Aqui, ó. A partir dessas condições lá da varíola, tá? Teve, né, o estudo sobre outras doenças. E surgiu aí o que a gente conhece como a penicilina. Todo mundo conhece, basicamente, o geralzão da penicilina. Mas como é que isso foi acontecido na verdade, né? Esse cientista aí, ó. Esse cara é chamado de Alexander Fleming. Quem é químico diz que ele é químico. Quem é biólogo diz que ele era biólogo. Quem é médico diz que ele é médico. Farmacêutico diz que ele era farmacêutico. Mas, na verdade, nessa época aí, pessoal, não tem como você definir, né, qual era a profissão do cara. Porque ele não era só uma coisa, ele era cientista, então ele era tudo. Legal esse cara fazer experimento em química, em física, em biologia, tá, em medicina, em farmácia. Então fica aí, né, a briga para cada um desses formandos para tentar levar o Alexander Fleming para cima, beleza? Mas o importante é que esse cara ele começou a observar no microscópio um crescimento de uma determinada bactéria. A essa bactéria ele chamou de Staphylococcus aureus. Por que Staphylococcus aureus? Porque ele era o Staphylococcus, já era determinado a função, a morfologia do Staphylococcus, e chamou de aureus porque ele brilhava, né? Aureus é ouro. Então, por brilhar, ele chamou de aureus. Só que ele se frustrou, né? Como coloquei aí. Por quê? Porque ele viu que um fungo contaminou essa placazinha de Petri, tá? Que ele cultivava o Staphylococcus aureus. Só que pelo azar dele ou pela sorte dele, né? Esse fungo, ele começou a matar o Staphylococcus aureus. Ele, opa, então isso é interessante. Tem um fungo aqui que está matando o Staphylococcus aureus. E aí ele percebeu, né, que era importante o acompanhamento daquele fungo. O nome daquele fungo que ele trabalhava era o Penicillium notatum, tá? E ele começou a estudar esse fungo. Ele percebeu, né, que esse fungo aí, ele produzia uma determinada substância que matava Staphylococcus aureus. Foi daí o motivo dele chamar... Vocês estão em qual slide? 17? Sétimo, né? Algumas pessoas estão no 16 aqui. Vou botar aqui. Pronto, 17. Tá? Então, ó, ele percebeu que o produto produzido pelo Penicillium notatum matava essas bactérias. Aí ele chamou de quê? De penicilina. Beleza, pessoal?
penicilina aí, ela foi muito importante. Ela matava principalmente, ó, as principais doenças daquela época, que eram o quê? Tuberculose, gonorreia, sífilis, era muito grande pelos integrantes do mundo, né, dos exércitos. Ela foi importante na Segunda Guerra Mundial, tá? Muitas pessoas elas morriam não de tiros, mas aquele tiro, aquele corte, ele contaminava, infeccionava e a pessoa morria, na verdade, por infecção. Então, eles utilizavam a penicilina produzida. Então, quando tinha, né, um determinado componente, grupamento dos Estados Unidos ou a Alemanha chegava no local e tinha mortos de outros países, eles procuravam, além de alimentos, o que? As penicilinas das pessoas, para poder, né, sobreviver por mais tempo. Quando essa guerra durou 5 anos, a gente tinha um cara sair de casa e passava 2, 3 anos fora de casa. Então, tudo isso aí fez parte do arsenal, né, para eles sobreviverem, beleza? Um dado interessante, pessoal, é que farmacológico, né, interessante, é que a penicilina ela é liberada inalterada na urina. Então a pessoa urinava num saco, guardava num cantil para beber essa urina mais tarde. Porque quando ele bebia essa urina, ele bebia também o que ali? A penicilina. Então a infecção dele, mais uma vez, né, ficava assegurada. Ele conseguia se tratar tomando a urina dele. Obviamente, isso aí é meio nojento, mas só ajudou a salvar muitas vidas. Beleza? Tranquilo? Os caras que purificaram mesmo depois dessa penicilina foi esses dois caras aí, ó, Florey e Chan, Ernest Chan, tá? Até então, eles não sabiam basicamente, então tomavam o extrato ali do fungo completo. Então foi em 37, a guerra foi de 39 até 45. Então, 37, eles purificaram aquela substância, então ficou ali perfeitamente utilizada pelos guerrilheiros, beleza? A partir de 40, né, foi que ela ficou como sendo um medicamento mesmo aplicado em injeção, tá? Além de outros, a gente vai ver também. Demorando a possibilidade. Pronto. Então, ó, lá a partir de 40, né, que foi quando começou a surgir esse antibiótico, começou a usar de forma indiscriminada, porque as pessoas tinham uma doença na garganta, penicilina. Um corte no pé, penicilina. E lá por volta de 60, ali próximo da Guerra Fria, começou a aparecer as primeiras cepas resistentes da penicilina. Que foi, pessoal, ó, de 1940 até 1980, 85, só tinha 2, 3 antibióticos, para você ter a noção de como isso aconteceu no mercado. A partir de 85, surgiram antibióticos quase todos os anos. Não tinha ano que produziam 5 antibióticos. Hoje a gente vai na farmácia, né, comercial, tem uma pilha de antibióticos lá. Mas antes não tinha essa quantidade. Por quê? Porque só um funcionava para muitas coisas. Só que começou a surgir as cepas resistentes. Então o cara tinha que produzir novos antibióticos. Tá? Então aí é o marco histórico do surgimento da resistência microbiana. Legal? Esse carinha aí, ó, no início dos anos 30, tá? Ernest Ruska, tá? Um alemão, tá? Ele começou a estudar um determinado feixe. A esse feixe aí ele chamou de eu saí aqui sem querer da apresentação. Ainda bem que não saiu para vocês. Sem querer da apresentação, ainda bem que não saiu para vocês. Pronto. Pronto, voltando aqui. Estão me ouvindo, né, agora? Estão me ouvindo? Alô? Sim, normal. Sim. Saiu aqui da apresentação. Então, pessoal, ó, ele percebeu que ele poderia aumentar em até 1 milhão de vezes o tamanho de uma coisa. E ele viu que tinha 3 tipos de microscópio, né? Aqui isso é importante para nós. Tem 3 tipos de microscópio. O microscópio de transmissão é o que vocês vão trabalhar, tá? Cuidado aí que vocês vão trabalhar com esses microscópios. Você tem um microscópio de transmissão, tá legal? Tem o microscópio de varredura e o microscópio de tunelamento. Professor, lá
no FGVEST, né? Você comprou alguns microscópios, comprei 5 microscópios lá. Qual é aquele microscópio? Aquele microscópio é chamado de microscópio de varredura, beleza? Ele vai ver superfícies de objetos, tá legal? Esse de transmissão, pessoal, é bem grande, ele já vê estruturas bem finas, bem assim, bem pequenas mesmo, a gente vai ver alguns exemplos aqui, figuras que é mostrado por ele. Esse de tunelamento é só para ocasião especial, é quando o cara quer ver já átomos, entendeu? Então aqui é mais ou menos o tamanho de um carro, esse microscópio de tunelamento, tá bom? Então a gente é mais comumente e trabalha com os microscópios eletrônicos mesmo, principalmente o de varredura, beleza? Tranquilo? Sendo assim, pessoal, a gente consegue agora definir o que é um micro-organismo. Então, por definição, o que é um micro-organismo? Micro-organismo é qualquer ser vivo, tá? Qualquer ser, na verdade, que a unidade funcional dele é vista ou não através de um microscópio. Mas importante que ele não forma o quê? Desculpa. Nem tecidos, nem órgãos. Legal? Beleza? Então, ó, micro-organismo, por definição, qualquer unidade que tenha funcionabilidade, sendo ela vista ou não por microscópio. Dá exemplo, professor. Uma bactéria a gente consegue ver por um microscópio, mas um vírus a gente não consegue ver por um microscópio normal. Tá legal? E ele não, a unidade dele não forma um tecido e não forma um órgão. Aqui tem um exemplozinho de um micro-organismo. Tá? Tio Margarita, né, Nambibiensis, tá bom? Eu vejo já qual é ela. Olha só. Quando a gente chega nessa situação, a gente tem que ter o conhecimento e a divisão de duas. Tá gravando. Tá. Nós temos que ter o conhecimento e a diferenciação de dois conceitos. É o conceito dos organismos, micro-organismos, na verdade, que são procariotos, e os micro-organismos que são eucariotos. Essa diferença, pessoal, está baseada na membrana que reveste o núcleo, tá? Os micro-organismos que têm uma membrana que reveste o núcleo, eles são chamados de eucariotos. E os micro-organismos que não têm esse envoltório, tá? Eles são chamados de procariontos. E qual é a diferença deles, professor? Basicamente, tamanho, estrutura, a localização, citoplasma, parede e reprodução. Então, essa tabelinha aí é importante para você, tá legal? Eu não vou ficar lendo, pessoal, para não ficar maçante. Mas só fazer brevemente, né, algumas diferenças. Os eucariotos eles são bem maiores do que os procariotos, tá? O DNA dos dois é diferente. O DNA de um eucarioto, como por exemplo nós, é bem mais complexo, tá legal? Ele tem proteínas, ele tem aminoácidos associados, alguns lipídios. E o DNA de um ser procarioto, como por exemplo as bactérias, é o DNA mais simples. Ele é, na verdade, circular e ele não tem proteína associada a ele, tá legal? Uma outra diferença é justamente lá no citoplasma, nos ribossomos. A gente já estudou antimicrobianos. E os ribossomos presentes em seres procariotos são diferentes dos eucariotos. Nos eucariotos, as partes do ribossomos, elas têm tamanhos diferentes. Então, no procarioto, ele é 70S e no eucarioto é 80S. Quando o cara faz um antibiótico, ele faz especificamente para a unidade 70S. Quando esse antibiótico ele não tem afinidade específica para as proteínas, né, do ribossomo, o que é que acontece? Nós temos mais efeitos adversos, beleza? Então é por isso que alguns antibióticos deixam a gente, por exemplo, momentaneamente surdos, eles causam problemas no feto, legal? Eles não têm essa especificidade. Então ele tanto afeta o ribossomo da bactéria quanto afeta o ribossomo do ser humano. Beleza? Outra diferença, pessoal, importante é em relação à parede celular. A parede celular, tá, dos procariotos, ela tem o que? Mureína, tá bom? E essa proteína ela é importante porque só existe nela, beleza? Nas bactérias. Já nos fungos, a parede celular tem glicanos e algumas outras substâncias, como celulose e quitina. Professor, fungo tem parede celular? Tem. Bactéria tem parede celular? Tem. Planta tem parede celular? Tem. Seres humanos têm parede celular? Não. Beleza? Então, nós seres humanos não temos parede celular. Professor, todos os fungos têm parede celular?
Para mim, parou no 19 e assumiu o controle automático na página 21. Acho que travou para mim. Tá no 21 mesmo, tá bom? Você tá vendo o 21? Nós estamos no 21. Todo mundo tá no 21, pessoal? Sim, tá no 21. Alguém não tá no 21? Se não tiver, você fala aí, a gente tá no 21 mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque quando tu saiu, ele tipo parou no slide que tu saiu. Eu tive que Parou no clicar para 19. voltar para onde tu tava. Tem que Pronto, clicar no. pronto, ajeitou aqui. Beleza? Tá, voltando. Então, por fim, a última diferença importante é sobre a reprodução, tá? A reprodução nos procariotos, pessoal, ela é sempre assexuada. Então, nos micro-organismos eucariotos, pode ter as duas, tanto assexuada como assexuada, beleza? Então, aí, uma diferença importante, tá? A célula desse micro-organismo já viu, então a gente não vai se deter muito a ele, não. Então, na parte de cima aí, a gente tem, por exemplo, os seres procariotos. Mas eu quero chamar a atenção para você para algumas estruturas. Na célula de cima, tá vendo aí ó, o plasmídio, beleza? Esse plasmídio, pessoal, é uma parte de DNA. Isso é muito importante. É uma parte de DNA, tá? Então, tem o DNA normal, circularzinho aí, ó, os cromossomos do procarioto, mas existe também esse plasmídio. E esse plasmídio é importante para quê, professor? Porque é nele que fica a informação da resistência antimicrobiana, beleza? Então, quando essa bactériazinha ela cruza com outra, ou ela morre, ou ela é englobada por outro micro-organismo, outra bactéria, outro fungo, esse genezinho que tem no plasmídio, ele vai dar a característica, né? Vai produzir, vai dar informação, na verdade, da resistência antimicrobiana. Então, quando essa bactéria antiga, ela foi suscetível, ela passou por várias induções antimicrobianas, como assim? Tem essa bactéria aí. Essa bactéria, ela estava numa região onde tinha azitromicina, tinha uma região de penicilina, tinha uma região de tetraciklina, de clorofenicol, que não matou ele. Toda essa informação fica guardada onde? No plasmídio. Então, esse plasmídio, quando produzir uma outra bactéria, essa outra bactéria vai estar o quê? Resistente. Legal? Então, aí é um dado importante de produção de resistência, tá? E na célula eucariota, né, tem todas essas estruturas que a gente já conhece, né? Vai ter lá membrana nuclear, tá? Tem as mitocôndrias normais, lisossomos, tá bom? Então, essas estruturas que já são conhecidas, tá, por nós. Então, basicamente, a diferença entre as duas é que na eucariota tem a carioteca, nos procariotos não tem essa carioteca e esse plasmídio é uma parte de DNA que tem a informação da resistência. Tem como destruir o plasmídio? Não. Tá bom? Então, esse plasmídio é dificilmente atingido, tá legal? Ele pode ser, no máximo, inibido, mas destruído não. Existem as bactérias da classe pneumonia, tá legal? Elas é onde tem o plasmídio mais resistente. É por isso que surgiu naquela época, não lembro, acho que 2016, não me lembro mais ou menos, 2006, 2016. A KPC, né, a Klebsiella pneumonia carbapenase. Por onde é produzida a carbapenase, que é aquela enzima que quebra a maioria dos antibióticos? Através do plasmídio. Beleza? Então, dificilmente esse plasmídio aí, ele vai ser destruído. Tá bom? Ele é mais protegido, né, a nível de curiosidade, do que o DNA normal. A célula consegue produzir mais defesa para o plasmídio do que propriamente o DNA da célula. Então, ela morre, mas ela deixa para os seus descendentes o quê? A informação da resistência. Beleza? Então, aqui, ó. Certas imagens. É por isso que é perigoso a gente tomar antibiótico para tudo, né, pessoal? Eu sempre digo, ó, você está com a suspeita de uma infecçãozinha na garganta, qualquer coisa, você vai começar com o quê? Você vai começar com anti-inflamatório, sempre. Por quê? Porque aquele anti-inflamatório ali não vai causar danos futuros. A não ser que você seja, né, um cara que... tem gente que toma anti-inflamatório todos os dias. Eu tinha um cliente na farmácia lá, que ele tomava todos os dias, de 12 horas, diclofenac, todos os dias. Eu perguntei,
qual é a infecção que o senhor tem, né? Qual é a inflamação que o senhor está tratando? Não, eu tomo porque alivia minha dor e eu tomo todos os dias. Então, ele tomava todo dia. Aí depois, né, verificou o osso, ele teve vários outros problemas renais por conta do anti-inflamatório. Mas ele não causa problema como a azitromicina. Tem pessoas que geram resistência antimicrobiana na primeira utilizada de antibiótico. Então aí, né, tem que ter aquele uso racional. Beleza, pessoal? Então, ó, quais são esses micro-organismos aí utilizados, né, estudados ó, por nós? Bactéria, alga, vírus, micro-organismos marinhos e fungos. Quais as principais características dele? Tá? Bactérias, elas são produtoras de antibióticos e antifúngicos. Professor, tem bactéria que produz antibiótico? Tem. Uma bactéria que mata uma outra bactéria. Então, ela produz no meio determinada substância que mata outra bactéria. Beleza? Elas são fixadoras de nitrogênio, então são importantes na agricultura. Tá legal? Tem-se o controle microbiológico. Como assim? Algumas bactérias podem matar alguns insetos. Então, dessa forma, uma lavoura fica protegida, tá? Elas são produtoras de alimento. Então, tem o iogurte, que produz, quem produz são a bactéria, tá? Elas são produtoras de ácidos e de outras vitaminas. Então, tá aí também importante no setor de alimentação, tá bom? Elas sintetizam hormônios. Então, isso é importante na engenharia genética. Então, pessoas que têm deficiência de testosterona, por exemplo, alguns homens, tá? Que têm características sexuais femininas. Então, algumas bactérias produzem esses hormônios, tá legal? Produzem também anabolizantes, então no setor aí hormonal ela é bem presente, tá? As algas, elas são importantes porque elas são seres fotossintetizantes, tá bom? Então, elas convertem o CO2 em oxigênio e mantêm o oxigênio na atmosfera. Aí cai por terra, pessoal, aquela noção de que a gente tinha que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, pessoal, são os mares, em que tem as algas e que fazem a fotossíntese e produzem dessa forma o oxigênio, beleza? Já foi questão aí de concurso e de vestibulares, tá? Os vírus, mesma forma, são controles biológicos. Eles também estão utilizados em engenharia genética, tá bom? Na produção aí de vários medicamentos, tá? Os micro-organismos marinhos, eles são a base alimentar para os micro-organismos, são por isso também importantes. E os fungos são produzidos aí, ó, são responsáveis na produção de alimentos, de bebidas alcoólicas, tá? Então, eles são aí também considerados os maiores decompositores do planeta. Então, quando você for a óbito aí, tá? Quem vai fazer com que o seu material genético e as suas proteínas, elas voltem para a Terra, são os fungos. Bom, então, ele vai decompor ali todo o seu corpo e produzir as unidades básicas para a produção de outras macromoléculas. Legal? Especificamente agora, ó, a gente já vai dar um intervalozinho, tá? Rapidão. Especificamente sobre as bactérias, tá, pessoal? Algumas características. E é importante que é com elas que a gente vai mais trabalhar em laboratório. Quem for tiver aqui a oportunidade de trabalhar nesse setor, tá? A gente vai ver, acho que na terceira ou na quarta aula, como se faz na terceira, os meios de cultura, como faz o repique, tá bom? Quando a gente tiver as aulas práticas, a gente vai fazer isso em laboratório, lá no laboratório mesmo, tá bom? Mas, quando você for trabalhar, você vai basicamente trabalhar com a identificação de 2 micro-organismos, bactérias e fungos, beleza? Quando for para verme, aí é o setor de parasitologia que não trabalha muito a microbiologia, tá? Você vai basicamente trabalhar com bactérias e fungos. Então, o conhecimento desses dois é muito importante. Algumas características aqui das bactérias. Elas são seres procariontes. O que isso quer dizer, professor? Elas não possuem a carioteca. São seres unicelulares, tá? Então, todos eles só têm uma célula, cada um deles só tem uma célula, podem formar colônias, né? A partir disso. E essas colônias sempre sempre vai ser visível em microscópio, tá legal? Elas não têm um núcleo organizadas, tá legal? E o tamanhozinho dela aí entre 0,5 e 5 micrômetros. Isso aí não é tão importante, mas é importante o quê? Procarionte, unicelular e podem formar o quê? Colônias. Legal? Tranquilo? Existe aí ó, há muito tempo. Onde é, professor, que eu posso encontrar bactéria? Tem todos os locais. Solo, água, tem local muito quente, tem local muito gelado. O coronavírus é da mesma... da família corona, né, dos vírus, eles são provenientes de onde? De cantos gelados, tá? Então,
o primeiro corona, que foi o primeiro, ó, a gente tem o corona 19, tem muitos coronas, tá? Muitos tipos. O primeiro foi localizado onde? Em uma geleira, tá, pessoal? Pra você ter noção, beleza? Então, eles conseguem viver em condições muito desfavoráveis. Por que é que isso acontece? Porque eles formam uma característica chamada de esporulação. Quando o micro-organismo ele consegue viver em condições adversas, é porque ele vive através de um formato de corpo especial. Que formato é esse? É o formato de esporos. Beleza? Então, aí, é uma característica proeminente dessas bactérias. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Posso ir em frente, né? Só um minuto. Só, vamos aqui, então, para a gente terminar um pouquinho, para um intervalozinho aqui, tá? Tomar uma água aqui. Ó, quando a gente fala aí, né, desses micro-organismos, é importante aí esses dois conhecimentos. Tem benefício as bactérias? A gente já viu que tem vários, né? A produção de alimentos, bebida, tem a degradação do lixo, tá legal? Produz medicamentos, a digestão que a gente faz também é responsável por algumas bactérias, tá bom? Fixa-se o nitrogênio na atmosfera, mas, né, ele tem um problema também. Qual é? Vai causar corrosões, deteriora alimentos, causa algumas doenças, por isso eles são considerados patogênicos. Professor, todo micro-organismo ele é patogênico? Não. Todo micro-organismo pode se tornar patogênico, beleza? Então isso aí é uma diferença importante, tá? Em relação à morfologia dele, ao tamanho, tá? É mais ou menos esse aí. Qual é a forma dele? Agora, que é importante para nós, que é o que a gente vai visualizar no microscópio, tá? A forma dele, ele vai ser um coccus, ele vai ser um bacilo, vai ser um espirilo, ou ele vai ser um vibrião, beleza? Coccus é uma bolinha, um bacilo ela é alongada, um espirilo é como se fosse uma espiral de um caderno, e vibrião tem uma determinada sinuação que a gente vai ver uma fotinha dele já já, tá legal? Uma outra característica é que ele tem uma característica tintorial. Ele se cora, tá? Ele tem uma determinada cor frente a determinado corante. O nome dessa coloração é coloração de grã. Professor, quem é que faz essa coloração de grã? Vocês, tá, pessoal? Vocês que vão fazer essa coloração de grã. Que é uma das nossas aulas práticas quando a gente voltar, tá? Já já a gente vai ver como é que faz essa coloração de grã. As bactérias, elas têm formas. Como eu falei para vocês, essa parte é importante. Então, aí, ó, esfericamente, elas são cocos, tá? Então, o bacilo é como se fosse um bastãozinho. O espirilo aí, ó, ele forma uma espiralzinha. E o vibrião é como se fosse uma vírgula, tá ligado? Ele tem uma determinada simulação, tá? Um exemplo aí dos cocos, a gente tem os estafilococcus, streptococcus, bacilo, o da tuberculose, da hanseníase, são bacilares. A espiroqueta, dá um exemplo, professor, de uma doença causada por espiroqueta. A sífilis é uma bactéria que a sua forma, né, espacial é uma espiroqueta, ou espirila, é a mesma coisa, tá? O vibrião, a cólera é a partir de um vibrião, tá bom? Então, alguns exemplos de doenças com essas formas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha só, tem isso aqui a diferençazinha, ó, tá? Quando os cocos, eles formam cadeias, tá? Eles são chamados de estrépito. Quando eles formam grupos, eles são chamados de estáfilo, tá? E quando eles estão aos pares, é chamado de diplo. Então, por isso que tem os diplococos, tá legal? Vem nesse desenhozinho aí, ó, um exemplo de cocos em cadeias, que eles são chamados de streptococcus, tá? Já mostrei para vocês que isso não é uma definição muito usual. Por quê? Porque pode ter exceções. Na verdade, tem, e eu mostrei para alguns alunos já, tá? Mas, didaticamente, em algumas provas podem aparecer isso. Então, se ele tiver em filinha, você vai chamar de quê? De streptococcus. Se tiver um cachinho, staphylococcus. Bom? Mas, lembrando aqui para você, nenhum concurso, nenhuma seleção vai lhe pedir isso. Por quê? Já foi descrito na literatura que há o quê? Muitas exceções. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos terminarzinho aqui, ó. Tá? Só um minuto.
Duas definições são importantes para nós. A definição de involução e a definição de polipleomorfismo. O que é involução? É a mudança da forma devido a determinadas condições. Quais são as condições? Ter ou não ter oxigênio, o pH ser baixo ou alto, ou ter no meio produto químico, beleza? Ela pode estar vivendo de boa, tá? Aí você muda a quantidade de oxigênio. Aí ela tem o quê? Uma involução. E essa involução, ela vai permanecer no estado de quê? De esporo. Então, ela vai permanecer por muito tempo no formato de esporo. E o que é polipleomorfismo, professor? É que uma determinada bactéria, pessoal, ela não tem uma forma única. Ela pode ter determinadas formas, tá legal? E essas várias formas é o que vai garantir a ela uma determinada o quê? Resistência. Então, você está ali com a infecção de Streptococcus aureus na sua boca, Streptococcus mutans na sua boca, lá na garganta inflamada. Algumas delas têm um formato diferente. Então, quando você vai utilizar lá um determinado agente antimicrobiano, pode ser que um ou outra sobreviva, que ela tem um formato diferente, que vai propiciar uma determinada resistência. Aquela viva vai se reproduzir e vai se reproduzir num formato que resistente, entendeu? Então, essas duas definições aí para nós, tá? Aqui é basicamente a estrutura de uma bactéria, né? E diferentemente da célula humana, a gente vai ver aí um determinado flagelo, que é o que vai dar a locomoção para ele. O plasmídio, que eu já falei para vocês. E duas estruturas aqui são importantes para a virulência. O que é a virulência? Virulência é a capacidade de infecção de um determinado micro-organismo, tá? Ó, ele infecta nós por alguns motivos. E esses motivos, eles são baseados na virulência. Então, quanto maior virulento for um determinado micro-organismo, maior a capacidade dele causar a doença. E o que é que causa essa virulência, professor? São as estruturas que tem nele. Olha só, a gente percebe que aqui, uma das estruturas aqui, tem-se a cápsula e o pile. Tente localizar aí a cápsula na parte de cima, à esquerda, tá? E o pile também. Tem pile em vários locais aí, tá? Essas estruturas aí são estruturas que causam virulência, que quando chegam perto de uma célula, elas se grudam na célula da gente, do nosso corpo, e por isso ela consegue entrar dentro da célula mais facilmente. Tá legal? Então, essa característica aí é uma característica que aumenta a virulência desses micro-organismos. Beleza? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo. A gente vai finalizar aqui com a parede celular. Tá? Tem aqui só 1, 2, 3 slides e a gente vai para o intervalo, tá bom? Aqui. Opa. Pronto. Aqui, ó. Tem relação à parede celular bacteriana, tá? Quais são as funções da parede celular bacteriana? Ela vai ajudar como suporte, mas na verdade ela serve para quê? Para dar proteção àquela célula, tá bom? Ela vai regular a entrada e saída de substância, mas para nós a maior importância é diferenciar as bactérias que são gram-positivas e as bactérias que são o quê? Gram-negativas. Qual é a diferença desses dois tipos de parede celular? É que uma, na gram-positiva, a camada de peptidoglicano, ela é bem mais espessa, beleza? E isso vai configurar algumas propriedades específicas para essas bactérias. Professor, quer dizer que as bactérias gram-positivas, elas são mais resistentes que as gram-negativas? Não quer dizer isso. Professor, quer dizer que as gram-positivas, né? Elas são mais virulentas que as gram-negativas? Na verdade, pessoal, é o contrário. As infecções pelas gram-negativas são mais complicadas de se tratar do que as gram-positivas. E a gente vai entender já por quê. Tranquilo? Olha aqui, ó. Basicamente, a diferença dos dois é porque tem essa quantidade aí de peptidoglicano, tá legal? Percebe que na gram-positiva ela é bem mais extensa do que na gram-negativa. Porém, na parte de baixo, ó, na da gram-negativa, tem uma parte especial que eu quero que vocês anotem. Elas têm uma coisa chamada de LPS. O que é esse LPS? É um lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo vai configurar ela uma maior virulência. Então, ela tem um perfil de infecção que maior. Beleza? Repetindo. Tá vendo essas estruturazinhas aí, laranja, subindo, tá? Na parte de baixo, na gram-negativa. O nome dessa parte aí
É lipopolissacarídeo. Qual é a função dele? Aumentar a virulência. E quando uma bactéria tem uma virulência alta, ela tem o seu perfil de infecção que aumentado. Então, as infecções por gram-negativas são mais trabalhosas de serem o quê? Tratadas. Beleza? Tranquilo? A composição da parede celular, pessoal, é basicamente por 2 açúcares, o NAG e o NAN. Como é que é o nome deles? Ó, tá aí, N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurânico. Tem o NAN e o NAG. Esses 2 açúcares formam a parede celular bacteriana. E como é que eles se formam, tá? O formato que eles se formam, já vou explicar bem direitinho para vocês. Mas é importante você saber que existe uma determinada enzima que quebra essa ligação que tem na parede celular bacteriana. Então, voltando aqui ao slide. A gente tem assim a ligação ó, entre o NAN e o NAG. Tá legal? Tem o NAN e o NAG. O nome dessa ligação é chamado de ligação glicosídica. Quando eu ligo um NAN a um NAG, a ligação entre os dois é a ligação glicosídica. E essa ligação ela é quebrada por uma enzima. Que enzima é essa, professor? É a lisozima. Beleza? E essa lisozima ela é presente em quê? Nas lágrimas, no suor, na saliva, em outras condições, como a clara do ovo. Ela é encontrada também no muco nasal. Então é por isso, pessoal, que a nossa pele, a nossa boca, tá? São defesas o quê? Inatas do nosso organismo para algumas bactérias. Porque tem-se essa enzima, a lisozima, que já vão ajudar a quebrar essas bactérias, essas paredes celulares bacterianas. Professor, só isso é suficiente para debelar a infecção? Não. Isso vai, na verdade, o quê? Ajudar. Então, é por isso que quando a gente tem uma nutrição deficitária, não produz determinadas proteínas que vão ajudar a debelar determinadas infecções. Beleza, pessoal? Tranquilo? A penicilina ela tem o mesmo efeito da lisozima, vai inibir a síntese da parede celular, inibindo o peptidoglicano. Beleza? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo, né? Eu vou parar nesse slidezinho aqui, ó, para a gente dar um intervalo, tá? Nesse slidezinho aqui, eu vou mostrar como é que forma a síntese da parede celular. Tranquilo? Beleza? Vou aqui minha câmera aqui para vocês. Ok? Então já já a gente vai voltar, tá? Uns 15, 20 minutinhos só. Só pra gente tomar uma água aí, seriamente, que a gente vem já já com mais água. Beleza? Tranquilo? Até já já, tá, pessoal? Vou parar de gravar aqui.